Como que é fazer negócio na Argentina? Vamos falar de dividendos e recompra. Quais são os riscos que você acha que o investidor de Valid tem que saber que está correndo na hora que compra uma ação da sua empresa? Onde você vê mais oportunidade no dia a dia da empresa, hein? Olá, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez em Entre Reis e CEOs. E hoje eu estou aqui com Ivan Murias, que é CEO da Valid. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Ivan, antes de começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando aqui. Boa. Na verdade, eu tenho uma carreira pouco usual para um CEO da Valid, né? Eu fiz 21 anos de varejo, passei por grandes companhias, grandes escolas, na verdade, não só do ponto de vista administrativo, mas também do repertório de liderança, do repertório humano, né, que está por trás das organizações. O varejo tem muito essa característica, né, são indústrias people intensive, e passei por 11 anos de C&A, passei por Iguatemi, passei por Boticário, fiz na Tokstok a minha primeira jornada como CEO, e acho que por estar muito envolvido nessas cadeias de valor onde o consumidor, né, é o centro da atenção, em um determinado momento da história da Valid fez sentido também fazer uma transformação dentro do time de gestão, e eu fui convidado para vir para cá há quase 3 anos já. Tem sido uma história muito bacana. Legal. Ivan, conta um pouquinho da história da Valid, para quem não conhece, também chegando mais para frente no modelo de negócio. A Valid começou lá atrás, era a antiga AB Note, certo? Antes disso ainda era a Thomas de la Rue, né? Thomas uma empresa britânica. Começou fazendo moeda para o Brasil, era isso, né? Era isso. Ela veio para cá há 66 anos atrás, com a intenção de fazer o papel moeda brasileiro. Naquele momento, os planos do governo e da Casa da Moeda alteraram essa história, e a companhia, desde o seu nascedouro, ela percebeu que pivotar seria uma constante na sua história, né? Antes de virar modismo, antes de virar moda falar sobre pivotar o negócio, a Valid sempre pivotou o negócio, desde aquela época, né? Participou por grandes momentos de transformação de negócio, por cadeias de valor que foram muito importantes na nossa economia, né? O cheque. Imagina que a companhia chegou a fabricar centenas de milhões de talões de cheque na década de 80. Contas, né? Também, né? Contas, cartões indutivos, né, de orelhão, coisas que a gente, né, também não existe mais hoje. E durante todo esse período a Valid foi se reinventando, né? Em 2006 a companhia abriu capital, então uma companhia que já tem 17 anos de capital aberto, né? E hoje a gente se concentra em 3 grandes verticais de negócio, como a gente chama internamente. A Valid ID, onde a gente, na verdade, emite grande parte da documentação civil do Brasil. Então vamos dar nomes aqui. A carteira de motorista de São Paulo, certo? Carteira de motorista de São Paulo e mais 9 estados. 9 estados. A carteira de identidade de São Paulo e de mais 9 estados também, né? A gente tem a vertical de VPay, onde a gente emite quase 30% de todos os cartões bancários do Brasil, né? Cartão mesmo, chip, dado variável. E a Valid Mobile, né, que é a nossa vertical global, essa é a nossa única vertical de negócio efetivamente global, onde a gente comercializa 10% dos chips telefônicos do mundo. É mesmo? Então, apesar de não ser uma companhia B2C, a marca não é o atributo onde a gente mais investe, né, em termos de formação, mas é exatamente esse exemplo aqui. Dá pra ver, ó, esse cartão aqui, ó, tô com o meu cartão, não vou mostrar aqui pra vocês, mas é Valid aqui. Exato. Deixa eu ver se outros são Valid também. Grande parte dos nossos consumidores nem sabem que a gente está tão presente na vida deles, né? Esse aqui eu acho seja que é no outra cartão, marca. seja no chip do telefone, seja no documento de identidade. E essas verticais, né, que a gente se divide hoje, e tem cadeias aqui de transformação de valor também muito interessantes, não apenas para o presente, mas para a construção do nosso próprio futuro, Thiago. Então é ID, qual que é a segunda? Pay e Mobile. E Mobile. Vamos falar de cada uma delas, né? ID, isso aqui são licitações, são processos de licitação, certo? São processos licitatórios. Felizmente é feito em nível estadual, então dentro do Pacto Federativo você identifica cidadãos e atribui a carteira de motorista também no estado, né? Então, apesar de serem licitações, são para clientes pulverizados, são os institutos de identificação de cada um dos estados e os DETRANs de cada um desses estados. Então, quando a gente olha para essa vertical, não é um único contrato com o governo federal, né? São vários contratos, uma receita bastante pulverizada, tem uma característica de recorrência, então tem um risco associado aqui, que é você legitimar de tempos em tempos a sua permanência nesse contrato, mas
uma vez que você presta um bom serviço, né, e tem a capilaridade, você ajuda o Estado a organizar a sua base de dados, a sua também propensão a continuar nesse contrato é uma propensão alta, né? Então é uma vertical que a gente gosta muito e 30% da receita, 40% do EBITDA da companhia, é uma vertical muito importante para a gente. E os principais estados são São Paulo, imagino, né, pela quantidade de pessoas. A gente tem 80% do mercado de CNH e 60% do mercado de RG, né? Então, com 9, 12 estados, a gente não está na maior parte dos estados, mas como a gente está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está em Minas Gerais, a gente está nos estados mais populosos, a gente acaba tendo, em termos de volumetria, um market share bastante expressivo. E esses contratos, eles são de quantos anos? Eles são tipicamente contratos de 4 anos, mas o gestor público ele também tem a possibilidade de, a qualquer momento, fazer uma tomada de preço, fazer uma tomada de subsídio e relicitar um processo se ele acha que o preço está incompatível, que alguma variável mexeu, né? Então, tem uma perspectiva longa, mas como todo contrato público, ele pode a qualquer momento ser alterado. Legal. E na unidade de Pay, vocês fazem principalmente cartões, né? Tem algum outro produto? A gente, então, tem aproximadamente 30% do mercado de cartões no Brasil. Nesse momento, a gente concentra a maior parte do mercado da Argentina. Então, a gente tem uma fábrica na Argentina também. Como herança da Abenote, que você lembrou, né? A Abenote tinha uma planta no Brasil, tinha uma planta na Argentina. A gente segue operando essas duas plantas. Só que nesse momento, na Argentina, boa parte dos nossos concorrentes que importavam estão com dificuldade de importar porque o fluxo cambial, o pagamento de fornecedores fora do Brasil, da Argentina, acabou tendo, né, um regramento pelo Banco Central local grande nesse momento de inflação, de controle de reservas da Argentina. Então a gente tem a maior parte desse momento do mercado argentino. Mas além disso, como os bancos são importantes clientes nossos, a gente vem ajudando também esses bancos na transformação digital, né? Então a gente tem alguns produtos que vão de billing físico e billing digital, a gente ajuda os bancos a transformar o billing mensal num produto digital, né? A gente ajuda eles a disruptarem, a gente se disruptar, né? A gente tem alguns disparadores de IR, alguns portais de assembleia, enfim, conhecendo bem a demanda do cliente bancário, às vezes parte de nós também o pedido, a proposta de ajuda para poder transformar a jornada do cliente bancário, e a gente é um fornecedor de outros produtos também digitais desses bancos. Como que é fazer negócio na Argentina? Você sabe que a gente, como brasileiro, a gente faz bem negócio no Brasil e faz bem negócio na Argentina. Nós dois, eu não sei a tua idade ao certo, mas nós nascemos num momento em que o Brasil tinha fila de carne, fila de leite, fila de posto de gasolina, né? Então, nesse momento, obviamente, é mais tenso, porque retirar a capital está restrito pelo banco, né? Então você tem que acompanhar com muito cuidado a diferença entre o teu ativo e o teu passivo, quanto que está em moeda forte, quanto que não está, como é que você lastreia isso. Mas uma vez que está lastreado o risco, depois fica só um tema de retirada de capital, que você opera de acordo com a legislação local e sai, né? Mas para, acho que uma empresa que está baseada na Europa ou que tem um acionista que não conhece tanto essa realidade, talvez seja de fato mais assustador e muito mais difícil. Eu fui visitar muitos anos atrás a fábrica de vocês lá, aqui perto de Sorocaba, né? E a segurança é um assunto diário na fábrica de vocês, né? Porque quem está nos vendo aqui não tem a noção do que é manipular dados, etc. Conta um pouquinho dos bastidores aí da preocupação de segurança que uma empresa como a Valid tem. Não só ela tem que ter com si mesma, mas os próprios fornecedores e clientes cobram isso de vocês, certo? Perfeito, Thiago. Quando a gente fala das 3 verticais, né, ID, Pay e Mobile, a gente recebe muita pergunta, mas como é que vocês se organizam? E na verdade, o fio condutor dessas 3 verticais é a confiança. Tanto que a gente se define como uma Trust Powerhouse, né? Você nunca ouviu, eu te asseguro, alguém que falou, putz, Thiago, eu recebi meu RG em casa com o meu nome da minha mãe trocado, né? Ou a minha foto veio diferente, veio a foto de uma outra pessoa, né? Então, de fato, essas cadeias são cadeias muito sensíveis, né? Onde a manipulação dos dados é uma manipulação muito cuidadosa, né? E os SLAs são SLAs muito criteriosos. Você, de fato, não pode errar um documento, você não pode errar no cartão bancário, você não pode errar no sistema operacional que carrega um chip telefônico. Então, por essa razão, são indústrias muito reguladas, são indústrias muito auditadas. Nós recentemente fechamos algumas unidades Fabris no Rio de Janeiro e em São Bernardo do Campo, consolidamos essas operações Fabris em Sorocaba e atualmente a nossa fábrica principal aqui no Brasil é a fábrica de Sorocaba, que provê as 3 linhas de negócio.
E ela de fato tem essa característica, assim, ela é cheia, né, de procedimentos e normas para garantir justamente o aspecto que faz parte do DNA dessa companhia, que é a confiança. Eu lembro quando eu fui visitar lá, teve que trocar a roupa, né, botar um avental, não sei como é que tá hoje. Exato, tem revista na entrada, revista na saída, você passa por detector de metais dentro da própria fábrica, tem que vestir o aventalzinho, a touca, passar no calçado com fita adesiva para tirar pelo, para tirar, né, características de poeira, mas, por outro lado, é de fato aquilo que a gente vende como produto final, que é essa confiança. Beleza. E vamos para a última vertical aqui, que é a mobile. Conta um pouco dos resultados e como que vocês estão aí, como que vocês conseguiram ter escala global? Perfeito. Aqui também tem o tema da confiança envolvido, a gente comercializa esses chips, né? Em 2015 foi feita a aquisição de uma empresa chamada Fundamental, que nos deu acesso, né, a uma rede de distribuição de chips em escala mundial. Boa parte do sourcing de semicondutores é feito no Extremo Oriente, né? E a partir da aquisição da Fundamental, a gente, na verdade, consolidou o footprint global. Nós temos 16 escritórios comerciais em diversas localidades, basicamente para atender as telcos, né, das diferentes geografias. E essa é uma indústria também muito bela, está passando por uma transformação muito bacana, né? Atualmente a gente está saindo do chip físico, né, do SIM card, e indo para o eSIM. Então daqui a pouco você vai receber o seu celular, não vai precisar colocar o chip dentro mais. Alguns dos nossos colegas que estão comprando aparelhos fora do Brasil já compram esse aparelho com o eSIM, e no fundo você vai na sua casa fazer a parametrização desse uso, né? Atualmente a gente consome tipicamente banda, né? Mas você vai poder consumir banda, latência, enfim, você vai definir e parametrizar todo o teu perfil de uso, né? Também através de uma plataforma válida, então a gente deixa de ser apenas um comercializador de chip, na verdadeira acepção da palavra, mas passa a ser também um comercializador de uma cadeia de tecnologia. E você, ao parametrizar o seu perfil, você vai poder portar para diferentes operadoras sem precisar ir fisicamente até uma jornada numa loja para poder habilitar esse chip. Você vai poder fazer isso da sua casa, né? Isso vai transformar muito a indústria, né? E a gente está no cerne dessa transformação. Vamos falar de resultados financeiros. Eu estava observando aqui os resultados de vocês antes de entrar nessa entrevista e reparei uma coisa interessante. A receita de vocês caiu, se não me engano, nos últimos 12, 24 meses, né? Por outro lado, o resultado operacional ele aumentou de maneira expressiva. O que aconteceu para acontecer esse fenômeno raro? Há 3 anos, Thiago, quando eu vim para cá, na verdade a gente estabeleceu 4 grandes frentes de atuação. Uma era o retorno ao core, realmente valorizar o ability to win dessa companhia e fortalecer a atuação nesses segmentos. O segundo era simplificar um pouco as linhas de negócio, já volto a esse, porque esse aqui tem um pouco a ver com a tua pergunta. A gente tinha que acertar a estrutura de capital da companhia, a companhia estava quase 4 vezes dívida líquida e EBITDA alavancada no final de 2012, e acertar aspectos de gente e cultura que fazem parte, talvez, do dia a dia de todo CEO. Se não tiver o pilar ali de gente e cultura, alguma coisa equivocada está acontecendo, né? Mas nesse de simplificação, a gente acabou percebendo no final de 2020 que a geografia dos Estados Unidos era uma geografia relativamente importante na nossa receita, pouco importante no nosso EBITDA, e na prática era uma consumidora de caixa. A gente tinha um fluxo de caixa negativo naquela geografia. De fato, competir no mercado mais competitivo do mundo não é trivial para empresas brasileiras, né? Aqueles que são bem-sucedidos normalmente estão num threshold de tamanho muito maior do que a Valid atua, e a gente percebeu que naquele momento não fazia sentido essa geografia. Então a gente não apenas consolidou as fábricas aqui no Brasil, como eu lhe falei, mas a gente também começou um processo de desmaterialização desse ativo, de venda desse ativo, né? Nós, no meio de 2022, nós vendemos esse ativo para a GID. Esse processo passou pelo escrutínio dos órgãos reguladores. No final de 2022, a gente consolidou essa venda. E aí, por sair essa venda, que era uma venda importante da companhia, o top line baixa um pouquinho, mas todos os aspectos de EBITDA e geração de caixa aumentaram sobremaneira, assim como a estrutura de capital, né? Então a gente saiu de uma alavancagem de 3,6 no final de 2020 e entregou no final do ano passado uma alavancagem de 0,6, quase meio, né? Isso também a gente tem que ter muito juízo, muita competência e também pode contar com um pouco de sorte, né? A gente não imaginava que a inflação global fosse suceder esse aumento de taxa de juros em todas as geografias, especialmente aqui no Brasil, mas o fato é que por preparo
e também por um pouco de sorte, a gente acabou chegando no ápice da Selic aqui no Brasil com a nossa estrutura de capital muito fortalecida, né? Então todo esse trabalho de eficientização, que já era visto desde o segundo trimestre de 2021, até o EBITDA, ele não descia até o lucro líquido porque a gente ainda seguia muito alavancado, né? Mas quem acompanha o nosso case, quem acompanha a companhia, percebeu que logo depois que a gente fizesse todo o impairment da venda desses ativos que a gente não teria mais conosco, passaria uma limpeza de balanço importante, a dívida, né, consequentemente baixaria, e tudo aquilo que já era percebido no EBITDA desceria até o lucro líquido. E assim foi, né? Então a companhia, nesses 2 últimos anos, ela pagou juros sobre capital próprio de aproximadamente 20 milhões, né, em 2021 e 2022, e agora no primeiro trimestre de 2023, a gente já pagou em um trimestre praticamente 15 milhões, né, praticamente em valor absoluto que a gente pagou anualmente nos 2 anos anteriores. Então, isso significa justamente, né, a aceleração agora de todo esse processo de eficientização que estava represado no EBITDA, descendo para o acionista até earnings per share, até juros sobre capital próprio. Vocês tinham uma empresa endividada, hoje estão num nível bastante saudável, 0,6 é bem tranquilo. O que fazer agora com o capital? Existem oportunidades de M&A? Existem oportunidades de construir novas plantas, né, de crescer dentro do que você já faz? Ou a estratégia vai ser distribuir capital para o acionista? Tiago, eu acho que tem 4 grandes frentes aqui, né? Esse binômio dívida-dividendos é sempre um binômio que a gente está olhando com bastante atenção. Então, ou a gente distribui, ou a gente também segue reduzindo ainda o endividamento. Renovar agora linhas de crédito, especialmente nesse momento agora, está bastante difícil, as taxas estão, né, pouco competitivas e os durations estão muito curtos. Então, para quem está numa situação de alavancagem de 0,6, não faz tanto sentido tomar dívida cara com um perfil curto, né? Então, olhar para o caixa e ficar analisando esse binômio de dívida-dividendos faz uma boa parte da nossa rotina, mas a tendência, junto com a aprovação do board, é que a gente mantenha uma política de dividendos pelo fato de estar com uma lucratividade muito, muito boa. Além disso, aí vem o binômio CAPEX e M&A, né? Então, olhar para as iniciativas dentro de casa que vão viabilizar o nosso futuro. Então, por exemplo, a construção dessa plataforma que eu lhe falei, de subscription management, né, de você gerenciar o seu perfil do seu chip, demanda CAPEX, demanda desenvolvimento, demanda DevOps, né, ao mesmo tempo que implantar o RG de Minas Gerais, que a gente implantou o ano passado, né, que até então era primarizado. Imagina, é inimaginável você pensar que até 2022 existiam estados no Brasil que emitiam carteira de identidade com um funcionário público, né? Como é que você orquestra, né, uma esteira de tecnologia sem ter um parceiro que consegue fazer essa orquestração de forma mais ágil para o próprio estado? Então, também ter alguns processos de novos estados, a gente ter novos projetos com os estados, a gente possa usar o CAPEX na construção desse futuro, para a gente é super importante. E alguns M&As. Então, ano passado a gente fez o M&A da Vsoft, um motor biométrico da Paraíba, são nossos sócios atualmente, são pessoas muito capazes. Acabamos de fazer, há 3 semanas atrás, a aquisição da FlexDoc, também uma empresa de Brasília, que tem um motor biométrico associado à distribuição do Auxílio Brasil durante a pandemia, um motor biométrico bastante testado. Então, para a gente olhar CAPEX orgânico para viabilizar nosso futuro, mas fazer alguns M&As programáticos para poder também montar, né, uma constelação de startups que ajudem a gente a construir o nosso futuro, também faz bastante sentido. Vamos falar de dividendos e recompra. Qual que deve ser a política de dividendos da empresa? A gente não dá guidance para dividendos, mas a gente fez um programa de recompra recente. A gente acredita que chegou no limite desse programa de recompra, porque na nossa visão é sempre preferível devolver para o acionista o dividendo ou o juros sobre capital próprio, e ele decide melhor a alocação de capital que ele quer fazer, né? Então, como a gente está com o capital já, né, dentro de casa em recompra bastante saudável, a gente tem optado por olhar agora para a nossa lucratividade e sempre que possível, especialmente quando tiver algum benefício fiscal associado, no caso do JCP, enquanto ele continuar existindo, a nossa política seria, junto com a aprovação do Conselho, de distribuir isso. Já distribuímos agora no primeiro trimestre e, né, mantendo os parâmetros de lucratividade nos trimestres futuros, a intenção é continuar nesse caminho. Quais são os riscos que você acha que o investidor de Valid tem que saber que está correndo na hora que compra uma ação da sua empresa?
Acho que alguns riscos são intrínsecos ao nosso negócio e outros são aqueles que todos os negócios, de alguma forma, a gente tem que ter olho, né? Então, acho que no nosso caso, como confiança é um produto que nós vendemos, todo o tema de cibersegurança, de controle de dados, é um tema muito sensível e a gente tem bastante foco nisso, né? Tem alguns temas relacionados à estrutura de capital, então tem uma beleza muito na nossa orquestração que é ter clientes de diversos segmentos. Nós temos clientes de governo, clientes bancários, clientes de telco, né? Nós atuamos em diversas geografias. 30% da nossa receita é uma moeda que não é o real. Então tem hedges naturais aqui de cliente, de moeda, de geografia que compõem bem o nosso negócio. Por outro lado, tem o risco associado a isso, né? Então também está olhando a arbitragem entre ativo e passivo, especialmente quando esse ativo e passivo está numa moeda diferente do real, para a gente também é um risco bastante importante. E por fim, acho que os temas relacionados a pessoas, né? Atração e retenção de talentos, fazer transformação em organização, sem você criar uma cultura forte, sem você ter capacidade de atrair talentos, sempre também é um desafio. Então, assim, se eu pudesse fechar os olhos nesse momento, acho que são os 3 territórios que mais trazem preocupação e risco também para o meu dia a dia. E onde você vê mais oportunidade no dia a dia da empresa aí? Olhando para frente, Thiago, acho que onde brilha os nossos olhos é poder ajudar os governos a fazer a transformação digital da jornada do cidadão, né? Tem um paralelo que eu faço na minha história de varejista, Thiago, que não sei se você lembra, na década de 80, 90, quem concedia empréstimo para o cliente final era o varejista, né? Porque ele que conhecia o perfil, ele que estava próximo desse cliente, e os bancos estavam focados no over, estavam focados em grandes corporações, né? Mas em algum momento os bancos, empréstimo para pessoa física também faz parte do portfólio bancário, saímos daquele momento inflacionário, os bancos também vieram para esse mercado, né? Fazendo parceria com o varejista, comprando, né, os bancos dos varejistas, enfim, corrigiu-se uma assimetria que não era duradoura. Eu acredito que no tema de identidade, nós estamos num momento muito parecido, né? Durante a última década, muitas empresas privadas entraram no segmento de onboarding, de autenticação, de KYC, né, de clientes, e monetizam bastante com esse serviço. Os governos acabaram ficando um pouco para trás. Mas se a gente pensar como sociedade, é muito pobre a visão de que a gente vai transformar a jornada do cidadão apenas colocando as secretarias de governo num único portal no site e você se vira ali, né? Quase como se fosse um poupa-tempo físico, onde você resolve toda a sua vida dentro de um portal digital. Isso é muito pobre, né? Então, olhando para frente, eu percebo quando a gente viaja para os países escandinavos, para a Estônia, tem alguns benchmarks muito importantes em nível mundial. Eu acho que a gente está agora num ponto de inflexão onde os próprios governantes estão percebendo que para o NPS do governante é muito importante transformar a jornada do cidadão. E boa parte dessa transformação passa pela transformação digital dessa jornada, né? Você ter acesso a benefício, você ter acesso a uniforme, a merenda, acesso à rede pública de saúde, né? Para citar um exemplo muito concreto, semana passada eu estava na inauguração do e-Cidadão de Valinhos, com a prefeita Lucimara, né? Valinhos tem 1/3 do PIB do Acre. Uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo tem 1/3 do PIB de um estado do Brasil, né? Olha como é bonito você perceber o problema pela ótica também do gestor público, né? Valinhos tem uma rede de educação e uma rede de saúde tão bem estruturada que, no fundo, ela capta cidadãos de outros municípios para serem atendidos em Valinhos. Mas espera aí, né? Uma boa parte do imposto que é pago em Valinhos, no fundo, deveria ser revertido aos munícipes de Valinhos, né? Então eles chegaram agora numa problemática que é como é que eu identifico o cidadão de Valinhos para garantir que eu invisto o meu recurso aqui como gestor público nos cidadãos de Valinhos, né? Então, isso aqui é parte do que a gente está envolvido, que a gente parte e acredita muito que vai ser, tanto em nível municipal como em nível estadual e também em federal, parte da transformação da nossa jornada como cidadãos, né? Ter acesso a esses serviços de uma forma muito mais eficiente do que a gente tem hoje. E eu acredito que, da mesma forma que os bancos corrigiram aquela assimetria da década de 80 e 90, o poder público também vai entrar nesse mercado de autenticação onboarding, porque na prática ele é que autentica o cidadão. Quando você recebe o seu RG, você recebe de um instituto de identificação do estado em que você nasceu. Não tem sentido nenhum, quando esse estado for dar um benefício, ele pagar uma empresa privada para autenticar o Thiago. Ele sabe quem é você, ele tem a sua biometria, né?
Então, esse dado biográfico, esse dado biométrico, ele no fundo vai ser autenticado com o próprio Estado e o Estado vai fazer uma participação muito mais relevante do que ele tem atualmente. A Valid quer estar nessa cadeia de valor e quer auxiliar tanto o poder federal, como estadual, como municipal, a transformar a jornada do cidadão. E você acha que os estados estão abertos a essa transformação? Muito. Tiago, semana passada nós concluímos uma eGov Conference na Estônia. A Valid participou como patrocinadora desse evento na Estônia. Nós levamos 7 delegações do Brasil e você ficaria surpreso de ver o grau de maturidade de alguns gestores públicos que já despertaram para esse tema do INPS, que no privado é uma métrica tão constante, né? Mas que já perceberam que isso, no fundo, é o que garante, às vezes, a longevidade de um projeto político, você ser, de fato, reeleito, né? Porque você consegue mudar a vida do cidadão. Tem alguns estados que você, no teu imaginário, diria, putz, esse estado aqui não está tão avançado nesse pensamento, e tem estados que estão muito avançados nesse pensamento e que estão realmente, assim, promovendo medidas de curto prazo para transformar a vida dos seus cidadãos. Boa notícia. Ivan, para terminar aqui, são poucas empresas que são corporation, né? Ou seja, uma empresa que não tem um acionista controlador. A Valid é uma dessas empresas. Conta um pouquinho mais como é trabalhar numa empresa que é uma corporation. Ônus e bônus, né? Quando a gente fala de uma corporation, sempre vem à mente a companhia não tem dono. Isso é verdade por um aspecto, mas por outro traz um senso de ownership, né, para os gestores muito maior. Então, se a companhia não tem um dono, vírgula, definido, que deveria ser a melhor definição, né, de corporation, na prática nós é que somos os donos. Então, tem, de fato, quando eu te falei daquele pilar de gente e cultura, tem um aspecto muito importante que é você dar esse senso de ownership, né, essa dor de dono para todos que fazem parte da organização. Agora, por outro lado, a gente tem que fazer disso um ativo, né? Então, ter uma relação de governança com o nosso conselho, que favoreça que a tomada de decisões seja bastante rápida e agilizada, porque o próprio management tem que ser capaz, né, de formar a sua visão sobre as problemáticas e como é que elas vão ser solucionadas e ser propositivo nessa agenda com o conselho. Então, eu acho que tem um lado muito belo das corporations e assim que a gente prefere enxergar o caso da Valid. Ivan, muito obrigado por estar aqui conosco. Gostaria de abrir um espaço para você se dirigir aos seus acionistas ou potenciais acionistas diretamente. Tiago, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Eu acho que para a gente que é uma small cap, né, grande parte do tema às vezes faz parte de você não ter as informações ou uma cobertura tão capilar, né, de forma que você tenha informação e acesso a vários pontos de vista a respeito da companhia. Tiago, estar aqui é um privilégio porque para a gente isso aqui tem o valor de uma cobertura, né? Assim, 10 mil, 12 mil, 15 mil viewers realmente pulveriza muito a base de conhecimento a respeito da empresa. Então, agradecer, né, aqueles acionistas que estão com a gente, especialmente nesse ciclo de transformação, que foram muito importantes para patrocinar o management nas suas iniciativas, mas também para convidar outros, né? Nossa companhia nos últimos 12 meses, ela vem performando aí super bem contra o Ibovespa, muito bem contra os small caps, mas isso aqui é fruto de um time muito aguerrido, né, que tem esse sentimento de pertencimento e dono que eu comentei ao Thiago agora há pouco, e a gente, né, ficaria muito honrado de ter cada vez mais acionistas que se juntassem a nós na construção desse futuro, especialmente a transformação digital, especialmente a transformação digital do cidadão. Ivan, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco. Agradecer quem está nos acompanhando também e convido você, espectador, a botar aqui nos comentários qual empresa que você gostaria que eu convidasse para vir aqui em mais um Entre Reis e CEOs. Até a próxima.